A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Donadski. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM, a Rádio de Verdade. Está entrando no ar neste momento o Confronto Manchete. Hoje nós vamos discutir se você que está em casa e está doente pode ir a uma farmácia comprar um remédio tarja preta e não levar a sua receita. Você já foi recebido por farmacêutico que vende remédio sem receita, aquele que é proibido? E você, o que é que você pensa? Você acha que receita só pode ser aviada por médico, ou você pensa que farmacêutico também pode fazer esse papel? Eu tenho aqui comigo o Dr. José Manuel Alves de Oliveira. Ele é fisiatra, médico do trabalho, atua no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e no Centro Fisiátrico de Reabilitação e Terapia da Dor. Tudo bem, doutor José Manuel Alves de Oliveira? Tudo bem, Ronaldo. Prazer estar aqui mais uma vez com você e espero poder esclarecer, passar nosso ponto de vista. Ô, doutor José, nós temos recebido denúncias de que existem farmácias vendendo remédios sem a devida necessidade da receita. Esse é um assunto. O senhor acredita nisso? Olha, eu falo sempre que cada cidadão tem o direito de fazer o que quer, o que bem entende e responde por aquilo que pratica, né? E diagnóstico. O único profissional que é trabalhado, treinado, desde a época da sua entrada na faculdade, é o médico, porque ele entra, faz residência, 6 anos de curso, e depois ainda vai ter que fazer uma série de outros cursos para chegar a ter uma série de facilidades, de aptidões para conseguir prescrever alguma coisa. Muitos remédios, eu mesmo não prescrevo, eu passo para algum colega prescrever, porque eu não me sinto apto para fazer. Por exemplo, muito remédio tarja preta eu mando para o psiquiatra, porque às vezes a doença vai além do meu conhecimento. Hoje em dia a medicina é muito ampla, né? Então acho que fica muito perigoso. Por exemplo, se houver uma prescrição de uma medicação EV até, ou então intramuscular, dentro de uma farmácia, por um farmacêutico, ou até mesmo, às vezes, nem farmacêuticos são balconistas. Eu acredito que não sejam os farmacêuticos que estejam fazendo isso, apesar de haver uma determinação autorizativa do Conselho Federal de Farmácia, dizendo que eles podem passar determinados tipos comuns de remédios. Isso não é lei, né? E isso a gente acha que... Quem é que vai assinar o atestado de óbito se houver um choque anafilático? Quem é que vai resolver o problema se houver alguma interação? Eu acho que a farmácia vai ter que ter um médico contratado junto. Bom, vamos ouvir o que pensa o doutor Fernando Prado, o senhor Fernando Prado, que ele que é um dos diretores do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro. O que pensa o Fernando Prado a respeito das colocações do doutor José Manuel Alves de Oliveira? E eu saúdo também a presença dele, Fernando Prado, aqui entre nós no Confronto Manchete. Então, Fernando, você acha que, como diz o doutor José Manuel Alves de Oliveira, as farmácias vão precisar contratar médicos para poderem aviar receitas? Prezado Ronaldo, não sei se está audível, porque eu estou tentando falar. Tá, pode falar à vontade. Tá bom. Enquanto para o José Manuel já não é a primeira vez, para mim é a primeira vez aqui, então... Mas sempre tem uma primeira vez. Exato. Então, o senhor só não pode sair daqui com ardências. Não, isso não, porque a gente sabe até como aliviar, então tá, não é certo. O caso. Vamos em frente. Agradeço ao convite, né, por parte da rádio, ficamos muito felizes, tá? Infelizmente, o Dr. Zé Liporage, que seria
aquele que foi convidado em primeira instância aí, que seria a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto, tá? Já que trabalha na área hospitalar, ele está num compromisso no Conselho Municipal de Saúde, tá? Mas então, ele está muito bem representado, sim, aqui. Então, vamos ao frigir dos ovos. Então, voltando ao assunto, o que acontece? Aqueles medicamentos que são prescritos, tá? E que têm tarjas, né? Sejam elas vermelhas ou pretas, esses medicamentos, o farmacêutico com certeza, em nenhum momento, né? Nem que seja um momento de pouca lucidez, vai permitir o aviamento desses medicamentos dentro da farmácia ou drogaria. Tá? O que está em jogo, né, hoje, que eu também até agora não vi grande problema, porque existe a questão da responsabilidade, tá, em cima disso, tá? Que é o quê? São os medicamentos prescritos que são considerados de livre venda, tá? Ou OTC, como alguns assim falam. Esses medicamentos, é óbvio, o que está em jogo não é que o farmacêutico vá substituir ao médico, que vá fazer a prescrição deles. O que está em jogo é evitar que o paciente se automedique. Então, a nossa visão é essa, é evitar que o paciente se automedique. E com isso, a gente pode, mesmo que a farmácia comercial hoje, que assim, infelizmente, ela não é considerada um estabelecimento de saúde, tá? Que deveria ser, tá? Como era antigamente. Eu estava conversando num preâmbulo aqui com o Dr. José Manuel antes, né? Antigamente era o quê? Era um local de consulta, inclusive. Você conversava, você falava, você discutia até a política da cidade na farmácia. Tá? Então era um estabelecimento que se pensava na saúde do paciente. É porque os farmacêuticos antes eram médicos. Hoje não se tem isso. Hoje se visa simplesmente ao comércio. E com isso acaba se atrapalhando o quê? O paciente. Porque o paciente, ele fica infelizmente pensando no preço e esquece que tem que pensar na saúde dele. Né? Então, essa é a nossa visão da prescrição. Fazer com que nós sejamos mais um elo, tá? Para inclusive evitar que tenha o quê? Erros de medicação que infelizmente vira e mexe acontece, tá? Ou então, como é o caso, eu posso lembrar, isso está na memória de muitos, né, no dia a dia, do caso que faz Saracuruna, onde as pessoas, por causa da dengue, estavam se medicando de Tilenol profilaticamente, como se existisse essa terapêutica, né? E o que acontece? Tiveram intoxicação hepática, porque sabemos que doses acima do permitido levam à intoxicação hepática. Então, isso não pode acontecer, tá? Levou até a óbito. E as pessoas se automedicavam. Então, a ideia do CFF não, em nenhum momento, quis atropelar ninguém, muito pelo contrário, acredito eu, né, nos meus 48 anos de idade, quase 30 de profissão, acredito que não foi essa a ideia. Então, a ideia é que fazer com que nós podemos somar, tá, dentro do Sistema Único de Saúde, para que o paciente possa ter o seu aviamento do receituário, daquilo que o médico prescreve, do diagnóstico, seja o quê? Eles possam ter segurança de usar aquilo. É uma coisa que eu perguntaria. Mas antes, doutor José, eu quero só ouvir os nossos ouvintes, porque eles provavelmente vão fazer algumas colocações e aí vão estimular o nosso assunto aqui, o nosso debate. Ô Rogério Salles, tudo bem contigo? Tudo, Ronaldo. Você já comprou remédio de tarja preta em farmácia sem receita, meu amigo? Eu quero te fazer duas perguntas sobre isso para mim falar para você, pode ser? Pode. Perguntar duas perguntas pro doutor. Tá. Doutor, o que é tarja preta do remédio e tarja vermelha? Uma pergunta. Certo. E a outra pergunta, se tarja preta eu conheço pessoa não conhecida minha, que eu não quero falar o nome, que toma um remédio chamado Lorax. Esse Lorax é tarja preta. Se está escrito ali 3 caixas por mês, tem pessoas que vai num médico e no outro, e vai pegando um monte de receita e toma 9 caixas dessa por mês. Isso é normal? Porque eu conheço assim, Ronaldo, pessoas que tarja preta não vende sem receita não. Mas se você pegar 5, 6 em médicos diferentes e pedir a mesma receita, eles dão. E aquilo a pessoa compra e depois toma. E naturalmente, e nunca vi passar mal. Agora eu pergunto uma coisa, se a saúde está doente, não há médico para você se consultar. Aqui em Niterói, por exemplo, no posto de saúde, você vai ali no clínico, esse ano não tem mais clínico para marcar.
ginecologista para quem está perdido com hemorragia, como a minha esposa está, não tem. Na UPA não tem ginecologista. Então eu não Mas você está esperando neném, ô Rogério? Tá, minha esposa. Não está esperando neném, está com menopausa. Tá certo. E está com mioma e hemorragia. Não tem médico. Você vai lá e diz, não tem para consulta. Aí você vai na UPA e fala assim, você tem que ir posto de saúde. No posto de saúde não tem marcação esse ano. Então, eu não aconselho ninguém, mas eu me automedico, porque às vezes é um remédio que eu conheço, que já tomei de certo, eu tomo, porque não tem médico para isso. Tá bom, Rogério. É um problema. Vamos ouvir então a resposta do doutor José. Ronaldo. Outro querido, um abraço para você. Vamos lá, doutor José Manuel. Bom, existe um problema sério, uma que é o quanto se paga a um indivíduo que tem formação superior, tanto farmacêutico, quanto médico, quanto enfermeiro, dentro desses locais públicos de atendimento. Então, cada dia mais vai se tendo menos profissionais, as pessoas vão se aposentando e novos não entram. Ou quando entram apenas para praticar durante um período e depois saem. Esse é um problema. Enquanto se pagar R$ 2.800 a uma pessoa que faz 5, 6 anos, 4 anos, de mais um tempo de pós-graduações, isso tudo vai ficar difícil de se manter um atendimento na rede pública. Eu acho que isso aí é uma política para esvaziar a rede pública e colocar as famosas OS, né? Exatamente. E, bom, isso é uma das coisas. Por isso, talvez, o nosso companheiro não consiga encontrar atendimento. Agora, os valorosos que continuam lá, eles se desdobram e fazem o que podem, tanto farmacêuticos, quanto médicos, quanto biólogos, quanto enfermeiros, etc. e tal. Tá certo. Eu tenho na linha também o Nelson de Quintino e o Celso Pontes. Eu vou primeiro falar com o Nelson e logo em seguida com o Celso. Fala, Nelson, tudo bem contigo, amigo? Bom dia, o Ronaldo Borges. Hoje você acordou com o pé esquerdo, né? Porque não é bom dia e não é Bacarim. É boa tarde e é Ronaldo Gonlebski. Ronaldo Gonlebski. Tudo bem com você, Vascaíno? O teu problema é o Vasco, rapaz. O teu problema é o Vasco. Você fica atrás do muro, hein, meu? O teu problema é o Vasco. Olha, eu queria falar com você, com o doutor aí, um bom dia para os doutores aí. Bom dia. Eu queria perguntar a ele, Captopril, ele está tarja preta, eu cheguei na farmácia e comprei Captopril de 50, assim, sem receita. É certo isso? E outra coisa, por que o besilato de alodipino de 2 miligramas, que certamente negócio de coração, não está na farmácia popular? Por quê? Isso, tá ok? Tá bom, querido. Todos no Maracanã amanhã e todos domingos no Maracanã fazer o Vasco. Tá certo, o Vasco tá indo de bem a melhor. Olha só, o nosso queridíssimo Fernando Prado vai te responder, tá bem, meu amigo? Fica com Deus, mas antes disso eu vou conversar com o Celso Pontes. Fala, Celso. É verdade que esse esvaziamento do serviço de saúde pública, ele é em prol daquele negócio que mantém jogadores, que gastam milhões e milhões de euros, porque eles não estão falando nem reais, né? Então vamos lá, olha só. É isso aí, não tem muito a dizer não. É isso aí, é em prol dessa gente aí, é em prol da desumanidade, por isso que a rede pública é esvaziada. Sem contar esse esvaziamento, ainda existe uma incompetência que é uma coisa de louco. Como, por exemplo, cada vez que meu filho mudou de estado, ele teve um novo cadastro no SUS, no Sistema Único de Saúde. Por que ele teve cadastro diferente no SUS se o Sistema é único de saúde? No Brasil inteiro, um cadastro somente. Então, eu fui averiguar. A Helena e eu, que a Helena é uma especialista nesse assunto aí. Inclusive, ela conhece uma coisa que pouca gente conhece, que é o CISREG. É uma coisa que funciona dentro do SUS e que, se fosse aplicado, seria de uma eficácia espantosa. Assim me diz ela. Ela um dia pode explicar tudo isso quando você precisar, Ronaldo, porque é uma expert nesse assunto. Ela está aí por perto, não? Dela... Ela está por aí? Ela está aqui do meu lado. Então coloca ela na linha para ela explicar. Então vamos botar para ela explicar o que é o CISREG. Tá certo. Vai lá, Helena. Boa tarde, Ronaldo.
Tudo bem, minha querida? Tudo. Vamos lá, explica pra gente. Olha, é uma coisa simples, não é complicado. As pessoas que utilizam o SUS, eles têm uma central de marcação. Então, dentro do município, a central de marcação encaminha o paciente para uma consulta, para exames. O CISREG já é de município para município. Então, eu descobri muitos exames que eu cotava na Fundação de Saúde e eram exames que tem no SUS, tem em hospitais no Rio. Só que a gente não podia encaminhar porque Niterói não tem o CISREG. Não funciona com esse sistema. Entendeu? O que é um erro no meu ponto de vista. O CISREG é uma coisa acertada em todo o Brasil? Não. Mas eu acho que se você tiver uma boa vontade e quiser gastar o suficiente e não permitir tanto desvio de verba, o CISREG funcionaria muito bem. Tá certo, minha querida. Um grande abraço para você, obrigado pela participação aqui no Confronto Manchete. Eu tenho o Francisco Aprígio, lá do Irajá, na linha. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, meu irmão. Você valeu, querido. Também, um abraço pro Diego, um abraço pro Brinquinho, um abraço aos doutores que estão na mesa. Obrigado. E um abraço também aos ouvintes também. Eu acho que brasileiro, vamos dizer assim, são os cupins da pátria que vão colocando esses guerreiros aí, que estão trabalhando, uns trabalham realmente excessivamente para a população, mas temos um cupim, que é o governo, que as leis não faz com que esse sistema de saúde possa funcionar. Ronaldo, com muita tristeza eu vejo a vinda desses médicos que está lá fora, porque nós temos muito médico aqui bom e capacitado para realmente ver a saúde. Por isso. Você está falando do projeto que traz os médicos da América Latina aqui para o Brasil, é isso? Justo, acho que é um sistema que é o cupim, entendendo? E é um sistema de talvez até de expiação, entendendo? Porque como é que eu tenho vários médicos, vários profissionais bons aqui e vou trazer outros que não são, não posso avaliar eles, mas não são brasileiros, quer dizer, e a língua é diferente, sistema de doença também é diferente, entendendo? Então eles vêm para cá e vão fazer. Então o sistema, a farmácia, o cara está desesperado, não tem médico, vai na farmácia e ele vai comprar remédio. Isso é desespero, a população está desesperada. Então eu acho que o problema todo é o governo, entendendo? Que faz com que a gente vá à farmácia. E a farmácia não está errada, não. Às vezes o cara com um sufoco, ele vai lá e compra, entendendo? Então eu acho esses guerreiros aí que estão aí, e os sindicatos são culpados por eles não terem, estão ganhando 2.800, os sindicatos são os culpados, porque só se reúnem em época de eleição. Muito obrigado, um abraço, querido. Valeu, um grande abraço para você. Está registrado teu pensamento aqui, são 12 horas 26 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos com José Manuel Alves de Oliveira e Fernando Prado. Comunicando Ronaldo Goldevski. Ô Dieguito Maradona, você anda comprando remédio tarja preta em farmácia, hein? Sem receita, Dieguito? Não, Ronaldo, graças a Deus não preciso desse tipo de medicamento na minha vida, não. Nem naquela tua relação afetiva com brinquinho, nada? Não, ali só camisinha e lubrificante. O brinquinho, e você, meu filho? Hein? Você tem comprado camisinha com tarja preta pra se relacionar com o Dieguito Maradona, hein? Eu sou sujeito homem, rapaz. Não tá parecendo não, hein? Tá certo, vamos em frente. Então, a brincadeira sempre faz parte aqui do nosso dia a dia, mas o que eu quero saber aqui do meu querido Fernando Prado é se, apesar de aparentemente simples, uma dor de cabeça pode ser o sintoma de um problema gravíssimo e que uma Novalgina apenas não pode resolver o problema. E aí o camarada vai na farmácia e pensa que está resolvido
e acaba batendo as botas. Hein, meu querido doutor, senhor Fernando Prado, diga lá, como é que funciona isso? Conforme eu estava falando, e até quero me dirigir ao nosso amigo aí que falou sobre o captopril, tarja preta, não existe esse medicamento. O captopril é um medicamento sob venda de prescrição médica, né? E deve ser tarja vermelha por isso, porque os medicamentos tarjados, que sejam vermelhos ou pretos, eles são vendas sob prescrição médica, tá? O que eu estava colocando, né, anteriormente, sobre a prescrição nossa, é o quê? É a orientação em relação à automedicação, para evitar justamente que isso aconteça. E no caso, né, da Novalgina, né, do AS e etc., né, além do que está colocado na imprensa, né, nós, pelo menos quando nos chega o acesso ao paciente para que ele pergunte, nós vamos falar, olha, por favor, você quer levar? Nós não podemos proibir, porque, né, a lei faculta ele me ouvir ou não, né? Mas a gente orienta aí procurar o seu médico de confiança, tá? Isso aí, eu pelo menos quando trabalhei em farmácia comunitária eu fiz muito disso e eu tenho quase certeza que todos os outros também fazem isso, né? Porque isso é uma orientação nossa normal, isso é coisa do farmacêutico, né? Agora, se por acaso, né, pega o doutor balconista, que às vezes infelizmente isso acontece, popularmente, desculpe, mas isso é uma coisa que acontece, aí nós não temos como tomar conta 100% dos eventos que são fora do nosso dia a dia. Agora, nós tentamos sempre que possível, que nós somos perguntados, nós orientamos, tá? Essa é a parte importante. O doutor Zé Manuel Alves de Oliveira, olha que coisa curiosa. Uma pesquisa entre o dia 5 de agosto e o dia 10 de agosto, foi realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, com mais de 2.500 entrevistados, chegou à seguinte conclusão em todo o país. 61% desses entrevistados discordaram da possibilidade de farmacêuticos receitarem remédios. 58% dos usuários não confiam em prescrições feitas por farmacêuticos. 65% desses mesmos pesquisados acham que a medida não vai facilitar o tratamento de doença alguma. Eu quero ouvir a sua opinião e também a opinião do Fernando Prado. Vamos lá. Como eu digo, o currículo médico, ele é feito para isso durante a graduação. O currículo farmacêutico, ele se baseia mais no farmaco, em como age, como vai fazer, como manipular, coisa que o médico não faz mais. Né, desde que foi dividido, o farmacêutico virou farmacêutico, o médico virou médico. Antes era uma coisa só fundida. E o médico mesmo, ele preparava a medicação, só que as coisas foram crescendo. O médico, ele tem que se preparar muito, e muitas vezes, como eu falei antes, a gente é incompetente até mesmo para muita coisa, e a gente indica um colega. A gente, por exemplo, eu trabalho muito com problemas como por ser fisiatra, problemas ligados à psiquiatria. Muitos problemas, porque o cara com dor, ele acaba tendo problemas de ansiedade, de tensão e etc e tal, ou então um cara com um amputado, ou um rapaz que tenha qualquer outro tipo de incapacidade física. E eu mando para o psiquiatra, pasme, melhora. Às vezes não melhora com medicação que eu estou tratando, mas vai ao psiquiatra, o psiquiatra acha a droga X certinha porque ele é preparado para aquilo. Não é? Mesma coisa o farmacêutico, eu não vou manipular uma medicação. Eu posso me achar o cara. Eu sei fazer. Minha mãe era. Não fui preparado para aquilo. O meu nível de conhecimento de farmácia é de 1 ano, tem umas faculdades, são 2, e esse conhecimento não me permite a manipulação. Eu não saberia fazer o remédio, mas prescrever, eu estou mais habilitado. Para isso eu fui treinado durante anos. Em cada sistema como gastroenterologia, oftalmologia, psiquiatria, fisiatria, e assim vai. Realmente, a população, hoje, ela vai se automedica, porque ela não tem acesso ao médico. O médico público, hoje, ele é uma raridade. Há uma política desconstrutivista, gramicista, né, do atual governo, em que ele quer culpar alguém. Só que durante 10 anos, esse governo que está aí hoje há 12 anos, ele proibiu durante... Qual governo? Federal?
o governo federal. Certo. Ele proibiu a abertura de faculdades de medicina no Brasil. Ele proibiu. Então, e não faltam médicos. Faltam incentivos, porque quando o médico vai para o interior, ele recebe X reais. Só que o prefeito retém. Isso não é repassado ao médico pelo governo federal. Ele é repassado ao prefeito, que repassa ao médico. E retém uma determinada quantidade. Até um dia que ele retém quase tudo. E o médico, então, fica sem receber. E abandona aquela cidade. E outra coisa é que não tem infraestrutura. Não tem farmacêutico no interior. Doutor, eu não consigo entender. Eu sou meio burro, sabe? Eu não consigo entender certas coisas. Qual é o interesse que um governante pode ter de esculhambar a capacidade do cidadão que paga o salário dele ter saúde para poder continuar trabalhando e pagando o salário dele? Bom, eu não consigo entender essa lógica. O que tem por trás disso? Qual é o esquema? O esquema é engraçado, eu acho que é muito claro. Por exemplo, um médico ganha 2.800 no estado, ou no município, por aí. Porém, quando você vê um médico que vem de fora, o governo paga, por exemplo, a Cuba, não ao médico de Cuba, paga diretamente ao governo cubano 10 mil reais. É esse médico. 10 mil reais. Exatamente. Mas paga ao funcionário público mil e alguma coisa, ou 2.800. Então qual é a mágica? Eu não estou entendendo. Eu também não. E agora estão demitindo, os municípios estão demitindo todos os médicos que eram contratados pelo município, que estavam lá. E estão colocando no lugar desses médicos esses que estão vindo de fora. Agora uma pergunta, qual é a antecedência de experiência dessa natureza no mundo? Existe alguma? Em que país aconteceu isso? Venezuela. E deu certo? Não. A Venezuela hoje já mandou embora quase todos os médicos, que depois, só ficaram os médicos que passaram na prova de revalidação do diploma. Quer dizer, então o Brasil vamos dizer assim, a cloaca da Venezuela, é isso? Não, cloaca do mundo inteiro, porque todo médico que não está bem, somente os médicos cubanos, podem notar, estão vindo agora, estão chegando hoje, se não me engano, 3 mil médicos cubanos. Fernando Prado, quando é que eles vão começar a trazer farmacêuticos da Conchinchina aí para ocupar o lugar de vocês, hein? Ronaldo, eu aproveitando o gancho aí do nosso jovem, dizer que o programa Mais Médicos, ele não é simplesmente só mais médicos. Ele, na verdade, são todos os profissionais de saúde que eles querem trazer. Tá? É farmacêutico, então é dentista, ainda. É pior ainda. A coisa é algo assim assustador. Mas vocês não reagem objetivamente contra isso? Nós estamos reagindo. Tanto é que os CRMs não estão concedendo, na grande maioria, nenhum está concedendo o registro de médico. O Ministério da Saúde, ele concede a habilitação através do poder. Mas ele tem capacidade de fazer isso? Por lei ele não pode. Por lei não pode. E a justiça? O que está fazendo aqui? Nada? Vocês não vão à justiça defender o direito de vocês? E o que acontece? Aí você recebe aquela velha história, né? A justiça vai demorando e eles vão entrando. Isso. E vão entrando, o contrato é por 3 anos. A justiça vai demorando como? Se existem procedimentos liminares. É igual a medida provisória. Existem procedimentos liminares para impedir esse tipo de atividade. Mas não consegue passar. Mas é igual a medida provisória, Ronaldo. A medida provisória vai passando eu o tempo. Eu queria entender o seguinte, você tem ideia, José, de alguma ação promovida pelo Sindicato dos Médicos contra essa atividade? Sim, médicos, o Conselho de Medicina Regional, o Conselho Federal, todo mundo foi contra. Não, e contra é uma coisa. Acionar na justiça o governo federal para que ele pare de tomar esse tipo de atitude é uma outra coisa. Mas foi acionado. Foi acionado. E ficou por isso mesmo? E ficou por isso mesmo. Aí o governo ainda começa... Não é. Aí o governo começa a fazer essas falácias. Nós vamos dar autorização e aí eles vão vir como estagiários, ou então como... não, agora não é o nome mais estagiários, Ai, meu Deus. Aprendizes? Não. Eles estão vindo como correspondentes, também não é esse o nome. Tem um nome que vem no carimbo, inclusive, na autorização. Me deu branco agora.
Vem já. Esses indivíduos... Então, enquanto você consegue arrumar um preto aí, são 2 horas 39 minutos e 40 segundos na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos. Muito bem, vamos lá. Eu quero saber aqui quem é que vai pagar essa conta, hein, ô Fernando Prado? É o povo com seu traseiro normalmente achatado pela classe política incompetente, aqueles que são incompetentes e que não conseguem oferecer ao povo a sua redenção, é isso? Hein, ô Eu Fernando tô duro, Prado? hein? Tá duro? Pô, olha, o Diego diz que é o mais difícil de fazer você ficar duro, ô Brinquinho. É verdade, não? É ruim. Você interrompe, eu tô conversando com o meu convidado aqui, você vem com essas bobagens aí da sua mesa eletrônica. Ô, meu amigo, por favor, eu vou fazer queixa. A nossa falha. Eu vou fazer queixa de você ao presidente da rádio. Vamos em frente. A nossa Fernando falha. Prado. Bom, agradeço a preocupação do nosso Ronaldo em relação às brincadeiras, então ótimo. O que acontece? Hoje temos que tomar providência em relação a essa questão do paciente, né? O nosso cliente, porque às vezes ele não está doente e ele é um cliente que ele vai nos procurar, tá? A ideia é que ele tenha sempre orientação, tá? Seja por uma coisa mais simples, né? Ou até um ferimento, né? Fazer um curativo, uma coisa que é simples. Ele tem necessidade de ser orientado, tá? Por quê? Porque isso pode gerar um dano maior no futuro, tá? Então, engana-se quem acredita que somente, né, um profissional vai resolver os problemas todos da saúde. Isso não existe, tá? Isso, mesmo antigamente, já se via que não era verdade. O que vocês estão falando aqui não vai se resolver problema nenhum nunca, porque o processo político é de desmontar, não é de resolver. Exatamente isso. Então não tem solução esse assunto. Tá, mas se o povo assim se mobilizar, a coisa melhora. Olha só, eu fui ao Rio, eu estou aqui assistindo as manifestações públicas, inclusive nós temos um enviado nosso que vai, fotografa, grava, faz entrevistas com os participantes dessas manifestações, e nós não vimos em nenhum momento nada parecido com reclamação sobre esse tipo de tema. Como é que pode um negócio desse, hein? Ser tão grave a história dessa forma? Não, mas no grupo dos médicos e profissionais de saúde em si, o pessoal está se mobilizando, sim. É só quem acessa, por exemplo, Facebook, nota isso e está sendo muito. Por que não pagam os 10 mil reais que estão pagando, por exemplo, por que não ao pagam governo 5? do Cuba? Não precisa pagar 10, paga 5. Pois é, não, mas por que não pagam os 10 mil? Uma das reivindicações relacionadas aos servidores municipais do Rio de Janeiro, né, que está no Alerta Saúde Rio, do Facebook, tá? Justamente é essa. Plano de cargos e salários, pagar, né, aos profissionais de nível superior 10 mil reais, já que pode-se pagar aos de Cuba, pode pagar os da casa. Exatamente. Né? E 5 mil aos de nível médio, que eles agradecem muito pelo valor, que eles ganham valores irrisórios de salário. Tá? Eu queria saber quem é que defende essa política de trazer esses caras para cá. Tem alguém que defende isso? O ministro da Saúde. Só o único, é o ministro. E a presidenta Dilma. Tá ela, certo. né, tem que falar o ar. Maradona, liga aí pro Ministério da Saúde, vamos ver se a gente consegue colocar alguém na linha, para ver se existe alguma explicação que a gente, com pouca inteligência que temos, que a gente não consegue entender. Não, mas não vai conseguir compreender. Entender. Só eles. Não, mas às vezes eles explicam, né? Não, a lógica não dá para entender. Vamos verificar se existe alguém que consiga nos explicar, porque eu também não gosto de fazer nenhum tipo de pré-julgamento. O que nos parece é que está fora de propósito essa política. Mas pode ser que haja alguma explicação que a gente não conheça. Hein, doutor José? É simples. Quanto mais doente o povo, quanto mais inculto, mais manipulável. Então, vamos manter. Isso já era previsto em 1920 alguma coisa, entendeu? Por algumas pessoas lá atrás, Karl Marx, Antônio Gramsci na Itália. Ele modificou um pouquinho. É muito sério. Ô Diego Maradona, quem é que está na linha aí? Ele só está conversando com você, o Rogério Salles. Está certo. Então nós temos um problema sério que é de avermelhidão. Eles querem o sangue do povo, né? Querem tornar a nossa bandeira verde e amarela
vermelha com o sangue do povo e com o sangue dos profissionais de saúde, principalmente agora, no momento, dos médicos. Os médicos são... Como é que o farmacêutico... meu amigo Fernando Prado, olha que maluquice isso aqui. Existe autorização para o farmacêutico renovar a receita prescrita anteriormente por médico? Renovar a receita que já perdeu valor por prazo defasado? Existe essa hipótese, meu amigo? E se existe, eu não li a respeito. Eu, infelizmente, não posso lhe informar olha sobre só, isso. é uma resolução do CFF. Sim, mas como eu não Conselho trabalho Federal de diretamente na Farmácia. área, conforme o nosso amigo José falou aqui, né, tem coisas que você faz na minha área de especialização, eu não trabalho com isso. Então eu não estou afeto a essa informação, não. No final está aumentando a automedicação, o camarada resolve o problema dele no balcão da farmácia, ao invés de ir ao médico. Mas isso está errado, doutor José. É o que eu tenho falado desde o início, isso está errado. Tá? O problema também é que existe um aparelhamento, vamos lá abrir o verbo, um aparelhamento dos conselhos, né? E onde existem partidos como o PCdoB que predominam em determinados locais, o PT em outros locais, o PSOL em outros locais, né? E aí fica difícil eles combaterem eles mesmos. Sim. E defenderem, né? A maioria é filiado à CUT, que é ligado ao governo central, e isso tudo fica muito difícil do povo brigar contra a força. Como dizia meu pai, que tinha nível primário, ele falava para mim, meu filho, contra a força, entendeu? Não há resistência. E eu acho que há. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, tanto eu, quanto você, quanto o Fernando Prado, a gente está brigando contra a força. Sim. Mas a força é muito grande, né? Porque no final das contas, nós vamos sentir os efeitos nocivos ou positivos do que se faz hoje na geração futura. Não, nós já estamos recebendo na atual. Em Tocantins houve isso, como no Rio Grande do Sul, no governo Alceu Colares, houve isso de importação de médicos de fora, extraoficialmente, com o conluio dos vereadores e deputados locais, e a morte de brasileiros foi grande nesses dois estados. Então é só olhar a experiência que tem em Tocantins com médicos cubanos, que a gente vai ver que eles não são essa maravilha que tanto apregou ao nosso ministro Padilha. Entende? Vai pra casa, Padilha. Agora, outra coisa, disseram que é pra ir pro interior, né? São Gonçalo é interior, Caxias é interior, são os municípios do Brasil para onde parece que vem mais médicos de origem cubana e de origem também nacional, porque muitos desses médicos de origem cubana são brasileiros, filhos de pessoas que são dirigentes do MST, ou que são dirigentes de algum partido desses ligados ao poder. Eu não consegui entender. O senhor podia explicar melhor? O cara é brasileiro e vem de Cuba para cá? É porque foi feito um convênio onde mandava-se pessoas filiadas ao PT, ao MST, à CUT, para estudar. Não passavam no vestibular aqui no Brasil, nem no Acre, nem em Roraima, nem no Rio, nem em São Paulo, né? E... Aonde é que se pode colher provas sobre esse assunto? Isso aí tem tudo na internet. Tá tudo na internet. Mas a internet eu pensei que isso era lenda. Não necessariamente há um fala convênio. A verdade, né? Não, mas há um convênio. Sim, e aí foi mandado esse povo para lá por convênio. E tem também no YouTube pessoas falando direto, foram mandados para lá através do movimento do MST. Tá ótimo. Nós estamos indo bem por aqui, né? O Fluminense vai cair para a segunda divisão. Não vai, não. O Vasco também. E os médicos vão pro diabo que os carregue, pelo que está parecendo, não é não, doutor? Eu acho também. E outra coisa, por que eles não passam na prova? Se qualquer brasileiro for para a Europa, ou se for para os Estados Unidos, tem que passar numa prova provando que fala a língua fluentemente e provando que sabe o que quer. Se o doutor Fernando Prado, farmacêutico, quiser aplicar farmácia nos Estados Unidos, vai ter que fazer uma prova de revalidação de diploma, mostrar que o currículo é compatível, que às vezes até isso lá eles não aceitam, porque o currículo não bate.
Então, nós não. Nós estamos aceitando qualquer um. A pessoa chega aqui e é colocada... O que não me parece cabível é que a justiça não tenha se pronunciado na medida em que ela tenha sido estimulada por algum setor ligado à área da medicina nesse nosso país. Eu não consigo entender isso. Mas não tem como. Então, não tem como. Não se pronunciou em relação ao mensalão até agora? É o mensalão, exato. Não, mas isso é um outro assunto. O mensalão é um processo que tem 50 milhões de páginas e que não exige medida liminar, porque você não bota em cana um cara liminarmente. Agora, quando você tem a supressão da legislação através de ato do Poder Executivo, que no final das contas é uma superposição de poderes de um em cima do outro, você tem a justiça para poder resolver essa questão. Eu não estou entendendo por que isso não está resolvido, ou não está pronunciado, ou não está sendo citado de alguma maneira por aí. Enfim, eu queria que vocês no final das contas, me colocassem como é que fica a categoria farmacêutica e a categoria médica diante desse tipo de fato e desse tipo de inércia que vocês estão acusando aqui e que eu não tenho certeza, não sei o que está acontecendo, não tenho dados objetivos, porque o meu produtor está tirando fotografias ao invés de estar procurando na internet para poder me ajudar. Então, mas isso é normal, coitadinho, ele é doente, é um menino cheio de lesões e tal, que a gente consegue colocar aqui para ajudá-lo, mas ele não consegue efetivamente fazer o trabalho dele. O meu problema hoje, né, é nenhum, porque eu já estou no mercado de trabalho. O meu problema, aí eu entro no que você falou. O problema é mais com o meu filho, que está no 4º ano de medicina, e quando se formar, ele vai fazer o quê? Onde é que vai ser o mercado de trabalho? Eu vou te dar uma sugestão. Manda ele para Cuba, rapaz. Pois é, aí volta para cá com 10 mil reais no bolso. Era uma boa ideia. Olha aí, tem um ouvinte na linha. Vamos conversar com ele. É uma senhora? É a Conceição. Vamos lá, vamos colocar a Conceição no ar, que ela vai conversar com a gente, vai dar notícias muito interessantes. Fala, Conceição. Olha só, muito boa tarde, que Deus abençoe vocês. Olha só, aconteceu um problema comigo, mas eu não vou contar minha história porque é muito longa. É sobre cirurgias oftalmológicas do Hospital da Lagoa. Então eu tive problemas, né? Não, é bom você contar a história, Conceição. Não vou contar a minha história, ninguém vai entender, Conceição. É só que eu estou caminhando e contando a minha história a várias pessoas e vários pacientes da Lagoa que fizeram cirurgia acabaram ficando cegos. Viam pouco e acabaram, quando fizeram a cirurgia, acabaram perdendo a visão. Como é o nome do médico total que te operou? Tem muita gente que eu pergunto. Mas como é o nome do médico que te operou? Não, são vários. Não vou comentar o nome do médico nem nada. Não, mas aí você está fazendo uma acusação sem poder... Não estou fazendo uma acusação. Eu só estou falando que eu já tenho conversado com vários pacientes que fizeram cirurgia na Lagoa e que estavam com um pouco de visão e acabaram perdendo a visão. E aonde que você encontra com esses pacientes para conversar com eles? Eu encontro nos ônibus, nos mercados que eu comento sobre a visão e eles falam sobre isso. E quem faz as cirurgias são os residentes, que não são os cirurgiões, eles acompanham. Os residentes é que fazem a cirurgia. Então, quer dizer, o cirurgião está ali próximo, mas um errinho deles é fatal, né? Então, muita gente lá mesmo no Hospital da Lagoa comentou comigo que estavam botando o hospital na justiça. E outros nem fazem isso, ficam esperando o tratamento para ver se melhoram. Como eu estou fazendo um tratamento para melhorar. Mas é só isso. Como eu estava aí conversando sobre saúde, eu quis passar isso. Para uma hora conversar com alguém do Hospital da Lagoa, por que está acontecendo essas coisas com esses pacientes. Tá bom, Conceição. Valeu. Meu amor. Obrigado. Que Deus te abençoe aí. Fica com Deus. Até logo. Um abraço para você. São 12 horas e 57 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos chegando ao final do Confronto Manchete de hoje e eu vou pedir ao Dr. José Manuel Alves de Oliveira que depois do Fernando Prado encerre com as suas considerações finais. Primeiro Fernando Prado, em seguida Dr. José Manuel Alves de Oliveira. Eu gostaria de agradecer esse convite, né, por parte do Ronaldo, né, agradecer esse ambiente aqui maravilhoso, falar rapidamente aqui sobre essas diferenças aqui de Tarja Preta e Tarja Vermelha, que eu acho que eu falei. Você não queria fazer uma comunicação sim. sobre um tema só para dizer que ambos
medicamentos que têm essas taxas são medicamentos que são vendidos sob prescrição médica. Por isso, eles precisam de receituário. Só que, infelizmente, às vezes os tarja vermelha saem sem receituário, o que é errado. Bom, isso é a primeira coisa. Quanto à questão das 9 caixas de Lorax, eu peço desculpas, seria um pouco longo, então não dá para falar. Tá? Não, pode falar, por enquanto pode falar. Mas necessariamente eu digo que tanto uma como 10 caixas, todas elas fazem mal. O que tem que acontecer é que o medicamento tem que ser prescrito pelo médico. Aí sim, tá tudo certo. Bom, em relação ao comunicado, é que amanhã, no dia 6, tá, haverá uma Assembleia Geral, tá, relacionada aos servidores municipais, tá, públicos, onde a Intersindical de Saúde, que é uma entidade que congrega todos os sindicatos da saúde do estado do Rio de Janeiro, tá? Dentre eles os médicos, fisioterapeutas, dentistas, etc., onde vai haver essa reunião lá no Sindicato dos Médicos para que a gente Qual possa... endereço? É lá na Avenida Churchill. Tem número? O número eu não lembro agora. Não lembro. Perto da Santa Casa. Isso, exatamente. Tá? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, no Facebook, para aqueles que gostam de usar, Alerta Saúde Rio. É o nosso centro de informações lá para facilitar a vida de todos aqueles que gostam. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui, Fernando Prado, no Confronto Manchete de hoje. Dr. José Manuel Alves de Oliveira, com a palavra, microfones e câmeras escondidas da Manchete 760 AM, a rádio de verdade, para as suas considerações finais e as suas despedidas. Bom, eu gostaria de dizer que não se automediquem, procure o seu médico, procurem ir a um médico e fazer a medicação que ele manda, porque muitas vezes a gente manda fazer a medicação e nem assim a pessoa usa a que quer também. Sim. Né? Ou a que o vizinho manda, que às vezes a do vizinho a opinião é maior do que a nossa. Segunda coisa, residente é médico. Residente responde como médico. E sempre que há um residente operando, normalmente há um titular, há um staff operando com ele. Então, e mesmo que não houvesse, ele é médico e responde pelos atos que faz. Entendeu? E há sempre alguém olhando o que ele faz. Outra coisa também é agradecer a você, agradecer o Fernando Prado pelo alto nível que manteve nesse debate. E a gente bateu até nas mesmas, a gente fala, pelo menos, um absurdo, na minha opinião, deixar que geralmente não é o farmacêutico que vai fazer, é o balconista de farmácia que vai fazer a medicação. E outra coisa também é que seria uma coisa de o farmacêutico prescrevendo dentro da farmácia, ele estaria prescrevendo com dupla intenção. Entendeu? Com dupla intenção. Ele estaria vendendo algo que ele está passando. Isso é errado. Tá certo, então nós vamos sugerir aos farmacêuticos que arrumem um banquinho e coloquem do lado de fora da farmácia. Não fiquem dentro da farmácia, fiquem do lado de fora. Isso é uma brincadeira. São 13 horas, nós vamos continuar com a nossa programação da Manchete.